Boa noite, pastor Jael. Boa noite. Pastor, como é para o irmão a realização da Assembleia da Convenção Batista Carioca aqui na sua igreja? Para nós é um motivo de honra e alegria por causa da celebração dos nossos 80 anos. Então, a nossa igreja decidiu convidar a Assembleia da Convenção para se reunir aqui. Uma coisa muito boa foi ver o número de pessoas voluntárias que se envolveram para que recebêssemos bem o trabalho cooperativo por meio da Assembleia. Então, para nós tem sido muito inspirador conhecer um pouco mais os irmãos cariocas e os irmãos cariocas nos conhecerem um pouco mais também. Pastor, o irmão tem sempre um envolvimento acadêmico muito vigoroso e na Assembleia da Convenção lá em Santos o irmão lançou um livro. Perfeito. E hoje está lançando outro. Isso. Eu queria que o irmão falasse dos dois. Então, na Assembleia da Convenção e ontem também aqui à noite, eu lancei a Bíblia Sagrada Bom Dia, publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil. É uma Bíblia devocional inspirativa que contém perto de 3.000 comentários inspirativos meus no estilo do Bom Dia, que eu envio diariamente aos que estão comigo cadastrados, ou por e-mail ou por telefone, via WhatsApp. Então eu reuni essas publicações e escrevi novas, cerca de 2.000 novas, ou mais, 2.500 novas colaborações. É uma Bíblia voltada para o público cristão e não cristão, tentando falar a todas as pessoas. Então esse é um esforço e bastante bonito, uma Bíblia de 2.220 páginas, duas cores. Ficou realmente um projeto gráfico de grande qualidade, um trabalho notável da nossa Sociedade Bíblica do Brasil. E hoje, amanhã na verdade, quinta-feira, o dia em que nossa igreja vai celebrar, então, junto com a Convenção 80 anos também, eu estou lançando um livro chamado Eclésia, o que a igreja é e o que pode ser. É uma demonstração, um resumo da história dos batistas, o que mudou na história dos batistas, como eles surgiram, as coisas que mudaram, as transformações ao longo da história, a sua missão. Esse é o objetivo de pensar um pouquinho a identidade batista à luz da história. Pastor, já que o irmão entrou nesse lado dos batistas, os batistas estão enfrentando uma situação inusitada aí, como a igreja lá de Alagoas, que aceitou na sua membresia pessoas homoafetivas, né? E eu gostaria de saber qual a opinião do irmão. O irmão fez um trabalho muito assim, singular junto à Rede Globo. O irmão defendia posições, inclusive, que envolveram situações quase semelhantes a essa, de perguntas. Nós queremos saber a posição do irmão com relação à permanência ou não, a visão dessa igreja, já que nós estamos com uma pós-modernidade. O pensamento hoje com relação à palavra de Deus é assim um tanto diferenciado, digamos. Eu estudei esse assunto porque ele tem 4 componentes, a questão homossexual. Um componente científico, um componente jurídico, um componente bíblico e um componente pastoral. Cientificamente, a homossexualidade, a maioria dos autores assim entende, é ambiental. Ninguém nasce com, ou nasce isto ou aquilo. Nesse caso particular, é algo que se desenvolve na história, no ambiente, nas condições de vida. Isso é algo praticamente consensual. Pouquíssimos autores pensam numa condição da homossexualidade como preexistindo ao nascimento ou à formação do feto. Do ponto de vista jurídico, o direito não nos ajuda muita coisa, porque o direito trabalha na perspectiva do costume. Aquilo que a sociedade faz, o direito procura legitimar. Quanto à questão bíblica, é claríssima, não tem exegese possível, interpretação possível em outra direção, a não ser a absoluta proibição. A questão pastoral, essa sim é complexa. Eu escrevi cerca de 150.000 caracteres, ou seja, perto de 100 páginas sobre essas 3 questões anteriores, mas tive dificuldades de continuar na pastoral pelos elementos envolvidos. Porque ao mesmo tempo também uma pessoa homossexual é também uma vítima. Se isso foi adquirido ambientalmente, há uma história toda. Se eu jogar essa história fora, a pessoa vai negar sua história, suas experiências,
os seus sentimentos, suas emoções, é algo muito complexo, muito complexo. Mas a igreja, que obviamente, como a gente sempre diz, né, aceita o pecador, não pode ter outra atitude em relação ao pecado. Com relação a uma igreja esta ou aquela que adota uma prática diferente da tradição batista, a tradição essa baseada, repito, na Bíblia, na interpretação claríssima da Bíblia a esse respeito, nós esbarramos numa dificuldade. A dificuldade da defesa ampla, a dificuldade daquela ideia um pouco mítica da independência, autonomia das igrejas. Hoje ninguém mais é autônomo, ninguém mais é independente. O mundo hoje é todo interrelacionado, inclusive as denominações religiosas. Por outro lado, não tem mais uma autoridade. É isso e acabou. Esse mundo também acabou. Então, eu acho que deve haver um diálogo com esta igreja em busca de uma solução. Entendo que ela não tem condições morais, não no sentido de uma prática de moralidade, mas no sentido de representação, de ficar no rol das igrejas batistas, porque parece que todas as igrejas estão de acordo com ela. Porque as pessoas não entendem a ideia da autonomia e da independência. Se entendessem, aquela igreja batista, ok, ninguém vai dizer que os batistas pensam assim. Então, eu acho que o ideal seria que ela, por ter um pensamento que diverge da tradição batista e diverge do ensino bíblico, ela deveria pedir o seu afastamento. Eu acho que seria a coisa mais tranquila para todos os lados. Pastor, então dê aí as suas considerações finais, um abraço ao Brasil Batista e reafirmando aí do seu livro aí. Isso, essa Bíblia Sagrada Bom Dia, ela faz parte de um projeto mais amplo, que é o projeto do Bom Dia. É um livro que eu publico aqui pela igreja, junto com a igreja. Fizemos 100 mil exemplares, doamos 40 mil para o campo missionário no estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com resultados excepcionais, com batismos já aconteceram em decorrência da leitura desse livro que nós doamos, ofertamos, e os missionários estão levando lá, mediante ofertas que eu levanto com as pessoas. Também aqui no hospital, Polícia Militar, doamos ao todo 60 mil. E outros 40 mil a igreja aqui comprou, doou para comércio, banco, amigos, final de ano na empresa, esse tipo de ação assim. Um bom dia, uma linguagem inclusiva. O meu projeto de vida é falar aos que não creem. Então eu escrevo de maneira que todos possam ouvir, entender, me esforço, portanto, para tal. E a Bíblia faz parte deste projeto, porque nós temos uma grande tarefa. Eu quero terminar assim, uma grande tarefa. É a tarefa de tornar a Bíblia relevante. Esse é o projeto da minha vida. Um livro atual e de grande valor para todo aquele que lê, crente ou não crente. Obrigado. Obrigado, pastor.